Olá, meu nome é Gerbele, eu sou aluna da turma 4C de Lógica de Programação e eu vim aqui para fazer a terceira prova, o vídeo que é equivalente à terceira prova de Lógica de Programação, no qual eu vou explicar o meu código do jogo no P5JS e explicar a respeito do uso do JavaScript no jogo, do vetor no jogo. Então, a mudança da prova anterior para essa prova foi a partir da tela 11. Então, vou começar pela tela 11. Na tela 11 vai ter o fim do jogo. Só que o fim do jogo ele vai ter tipo um acesso secreto pro extra do jogo. Aqui. Quando eu coloco o mouse na parte inferior, na parte central inferior da tela do jogo, vai aparecer a palavra extra. Aí se eu clicar nele, vai ir para a tela seguinte. E essa tela seguinte vai ter informações sobre a constelação Antlia. E no texto, e vai ter um texto informando sobre essa constelação. E vai ter, no caso da estrela Antlia, a constelação Antlia, nós vamos ter 3 pontinhos representando a constelação, o mapa da constelação. E o objetivo do jogo é fazer o jogador perceber por si próprio que é para ligar esses 3 pontos, exatamente no centro da bolinha, que equivale à estrela. Aí quando eu acabo, vai para a próxima tela, que é a constelação Mansa, e abaixo tem informações sobre ela. Eu vou ligando exatamente no centro. É um pouquinho difícil. Aí assim acaba o jogo e volta para a tela inicial. Para fazer isso, é a partir da tela... Cadê? Deixa eu ver. As alterações foram na tela 3, na tela 13 não, na tela 12. Tela 9. Muito bom, né? A tela 1 já foi explicada, tela 0 já foi explicada, a tela 1 já foi explicada nos vídeos anteriores, a 2, a 3 também, a 4, a 5, o 6, 7, a 8 também. Sim, aí vamos começar. A 11 é a tela que tem o fim de jogo e a passagem secreta. Eu modifiquei a passagem secreta colocando o retângulo e o nome exato só dentro do if. O if que equivale a você colocar o mouse dentro daquela caixinha na parte inferior da tela. Foi a única alteração. Sim, a tela 10 eu já expliquei, a 10.8 e a 9 também. A 12 é onde começa a nossa prova. Aqui. Eu coloquei uma imagem como pano de fundo para, ao invés dessa cor aqui, vai ser usado o pano de fundo do... Cadê? Vai ser usado esse pano de fundo aqui, que é uma imagem de um céu estrelado, do espaço. As estrelas elas são representadas por círculos. Os círculos, para fazer os círculos, nós vamos precisar de 3 componentes. É feito através do comando circle, certo?
Aí dentro desse comando nós vamos ter 3 dimensões, que é a posição no eixo X, a posição no eixo Y e a dimensão, ok? Nós criamos eu criei 3 variáveis que são vetores para cada um dos 3 eu criei a variável x, y e z, porque são 3 círculos e cada um círculo vão ter x diferentes, y diferentes e d diferentes. Só que a função é a mesma. Então, eu coloquei todos os x dos círculos, todos os pontos x do círculo no vetor x, todos os pontos y dos 3 círculos no vetor y e todos os pontos d, que é a dimensão, o tamanho o diâmetro do círculo, no vetor d. Então, a posição o 60 é o x do círculo 1, aqui. Não, porque eu alterei. O 150 é a posição x do círculo 2 e o 300 é equivalente ao x da terceira bolinha aqui, da terceira estrela. Do mesmo jeito acontece para o y, para o vetor y e para o vetor t. Essas estrelas vão ser formadas pelo for, pelo comando, pela repetição contada for, onde eu criei um j que vai do 0 a 3, porque nós temos nesse vetor são 3 posições, 0, 1 e 2. No primeiro momento vai ser preenchido o 0, vai ser usado as posições 0 do vetor. Calma. Aqui nós temos o comando círculo, onde tem o x, o y e o d, e eles vão variar de acordo com o for. O for que vai variar de 0 a 3. Então, esse j aqui, nós vamos ter, inicialmente, quando o j for 0, nós vamos ter as posições zeros dos vetores x, y e d. Do mesmo jeito acontece quando o valor é 2 e quando o valor é 1 e 2. Então, vai ser formado esse triângulo. E como o sistema Draw é um loop infinito, então sempre vai aparecer essas estrelas. Deixa eu apagar aqui. Assim que eu usei o comando de vetores no meu jogo. E foi formada essas estrelas. Aqui é colocada a informação de texto, a posição. Eu criei outra variável que é subtela, que seria uma tela para esse extra, porque essa parte aqui ela não pode sair do jogo. Tipo assim, essa tela sempre vai ter essas 3 estrelas e essa palavra constelação, só que vai ser acrescentado essa reta. Essa reta foi acrescentado, essa linha. Inicialmente, ele vai estar na posição desse primeiro círculo, na posição x e y desse primeiro círculo, e o final dessa reta, ele vai estar no mouse, tipo. Enquanto eu vou variando a posição do mouse, vai variando o final dessa reta. Nós só temos o início. E quando eu chegar no ponto seguinte ao centro da próxima estrela, para formar o desenho, aí aparece a reta e essa primeira reta, como aconteceu aqui, e novamente o mesmo princípio acontece com o outro tracinho, onde
onde inicialmente seria na estrela 1, só que agora o traço começa na estrela 2. E quando eu tocar aqui no centro da estrela 3, iria para a próxima tela. Então, para a próxima... Não, é tela mesmo. É o mesmo princípio para subtela 3 e subtela 2. Da questão do mouse, do final, o final da reta ser de acordo com a posição do mouse. Quando eu completo isso aqui, quando eu for aqui no centro desse círculo, aí é passado para a tela 13, onde se usa o mesmo princípio, só que agora nossa constelação Mansa ela é composta por 4 estrelas principais ao invés de 3. Por isso, no vetor, eu vou usar um elemento a mais. Ao invés de ser 3 elementos, do 0 ao 2, eu utilizo mais um, que é do 0 ao 4. No caso, são do 0 ao 3, que são 4 elementos que variam do 0 na posição 0 a 3. Mesmo princípio aqui, só que agora, ao invés de ser 3 nesse valor aqui, eu uso 4 porque nós aumentamos um valor. Então, a variação dela vai ser um valor a mais. O princípio é o mesmo, o círculo. Quando eu colocar a posição do mouse na segunda tela, na segunda estrela, será desenhado a reta dessa segunda estrela e será criada outra linha com o mouse guiando essa reta. Aqui. O que acontece? Aí depois que eu coloco a reta aqui, vai criando outras subtelas, nesse caso são uma subtela a mais, porque é uma estrela a mais. Aí no final desse aqui, quando eu consigo colocar no centro a posição do mouse na estrela, é voltado para o menu principal, como para a tela 0, como isso acontece. E fim de jogo. É isso, obrigada por assistir, espero que eu tenha me fazido ser entendida.